mais uma edição do Jogo Limpo, hoje 14 de abril de 2014. Bacana aí a combinação da data. E como vocês já podem ver, hoje estamos numa câmera mais ampla, aberta, né? Um plano geral para os leigos, para homenagear alguns dos campeões estaduais. Ontem tivemos diversos campeões estaduais e falaremos de alguns dos principais campeonatos aqui no programa de hoje. Não é mesmo, Jorge? Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, amigos aí da UTV. E, sem perda de tempo, hoje, muitas notícias. Vamos falar dos campeões e diversas outras coisas aqui no Jogo Limpo. Tá certo. Para não perder tempo, né, Jorge? Vamos embora. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, onde tivemos, creio eu, a maior surpresa de todas dentre as decisões estaduais, onde o Santos, mesmo perdendo o primeiro jogo, e não jogando lá muita coisa na primeira partida, ainda assim era o grande favorito a conquistar o título paulista, que seria o seu 21º campeonato. Mas o Ituano, que começou mal os primeiros 45 minutos, na minha visão, preocupado apenas em tumultuar a partida, em dar butinadas, surpreendeu na decisão por pênaltis, Jorge. Qual o grande destaque desse Ituano campeão paulista de 2014? Hugo, o Ituano calou o Pacaembu, né? O Ituano, parabéns, grande título, né? E o coletivo, viu, Hugo? A defesa, na verdade, vamos falar mais da defesa. A defesa do Ituano, que foi determinante, a defesa menos vazada do campeonato, garantiu o título, na minha opinião. Eu acho que o Santos teve aí pouca objetividade, né? O Ituano teve muito mais disposição, muito mais vontade de ganhar esse título do que o Santos, isso é fato. O Santos achou que já estava ganho, Jorge? Jogou de salto alto um pouquinho, viu, Hugo? Né? O Santos que teve o melhor ataque do campeonato, poderosíssimo ataque, mas contra o Ituano, que achou que ia ser fácil, achou que não ia ter nenhuma dificuldade, provou totalmente o contrário. O Santos é um time novo, o Santos é um time que pode ter futuro, mas só que precisa ter defesa. O Santos não tem defesa, isso foi notório, né, nesse Campeonato Paulista, e o Santos precisa melhorar nesse sistema. E tem que ter um armador, né? Um time sem armador, por mais que tenham excelentes atacantes, não adianta muito. O Ituano com um time bem ajeitadinho, com uma defesa com um ferrolho incrível, né? Destaque para o Anderson Salles, que para mim foi o grande jogador do campeonato, juntamente com o Giovani, né? O Anderson Salles, artilheiro do Ituano, um zagueiro, hein? Zagueiro artilheiro do time, né? Foi demais. Perdeu o pênalti na decisão? Perdeu, mas fez um belíssimo campeonato, né? O goleiro Wagner também, fantástico, foi a defesa do título, dentre outras defesas no jogo, foi excelente o Wagner. E eu destaco realmente a defesa, o coletivo, claro, mas a defesa do Ituano foi determinante para o Ituano conseguir aí esse grande título que, com certeza, vai entrar para a história. Tá certo. Já o Colucci aqui com a gente participando, ele falou, pô, Gão, por que você não pediu uma camisa do Ituano emprestada para pôr na bancada? Realmente faltou a camisa do Ituano aqui para homenagear o grande campeão paulista. Porém, quem sabe a gente recebe lá da galera de Itu e mostra no próximo programa, daqui 2 programas, enfim. Se a gente receber a camisa do Ituano, vai mostrar aqui como campeão paulista de 2014 em qualquer momento que ela chegar. Dependendo do mês, aí o Ituano merece o nosso respeito. Como o Jorge falou, faltou vontade ao Santos e, claro, sobrou ao Ituano. Queria saber dos amigos de casa, o Colucci já está participando aqui, ele acompanha bastante o futebol do interior, vai até opinar melhor sobre o Ituano. Semana passada ele ainda falou, né, a gente está falando da Copa do Brasil, do Guarani, que dava pro Guarani e na verdade não deu, né? O Guarani se estrepou. Mas eu vejo o seguinte, Jorge, o esquema tático do Ituano, ele está com o Doriva de treinador desde o Paulistão do ano passado, né? O Doriva chegou para não cair e ficou. Confesso que eu não sei de cor qual a série que o Ituano tá, mas deve ser C ou D. É D. Tá na D, né? Tá na D, sim. O Doriva ficou com o time, participou, montou. Claro, deve perder muitos jogadores agora para a sequência do ano. A maioria absoluta, né? Os jogadores mais de empresários. Mas é um grande trabalho do Doriva e do Juninho Paulista que comanda lá o pessoal de Itu. Tem uma empresa por trás também que banca jogador, descobriu alguns bons talentos para essa fase. Então, que tomara que o trabalho continue, que o Ituano não se desfaça, que tenha sido só esse título paulista, como aconteceu com o São Caetano,
né, recentemente, o próprio Santo André que ganhou uma Copa do Brasil, o Paulista de Jundiaí que sumiu. Tomara que o Ituano não suma dessa maneira e consiga manter o seu time, o bom futebol, ali no nível intermediário, que aí beliscando um título como aconteceu dessa vez. Agora, Jorge, a grande polêmica antes dessa fase decisiva foi que o São Paulo teria entregado para o Ituano, lá no Morumbi, para tirar o Corinthians. Aí depois o Ituano tirou o Palmeiras e ganhou do Santos. O que isso tudo prova, Jorge? Por exemplo, Romarinho falou demais lá na penúltima rodada. Mano Menezes falou que os deuses do futebol vão punir, né? O Jadson falou nada como um dia após o outro, né? O Jadson, que era do São Paulo, foi meio que chutado de lá e tal. O que o título do Ituano pode dizer para todas essas pessoas que acharam que era marmelado o campeonato, Jorge? Não que é marmelada do campeonato, né, Hugo? Houve um jogo estranho, houve, Hugo. Isso é fato. Né? Acho que nem é bom ficar relembrando esse passado aí, porque nós temos que enaltecer o título do Ituano. O Ituano não estava nem aí se o São Paulo entregou ou não. O São Paulo foi carta fora do baralho, né, nesse campeonato. E o Ituano mostrou objetividade. Pro Ituano não estava interessante se o São Paulo ia entregar ou não. O Ituano fez a partida dele e ganhou do São Paulo no Morumbi. Ponto. É isso que aconteceu. Isso que é o fato. O Ituano ganhou. Se o São Paulo entregou ou não, isso não adianta mais vir ao caso. Né? Então, essas pessoas aí que falaram, eu tenho que ficar nesse mistério, se entregou ou se não entregou, porque o que importa realmente, o que está valendo hoje na lista dos campeões, é que o Ituano sagrou campeão com muitos méritos. Né? E isso é o que vale, isso que interessa. Novamente, parabéns ao Dorival, você lembrou aí. Parabéns, Juninho Paulista, uns primeiros anos aí como dirigente já sagrando-se campeão paulista, um título muito importante para o Ituano. Né? E o único lamento é que o Ituano, depois desse grande trabalho, vai acabar se esvaindo, né? Porque vários jogadores já estão saindo. Wagner, goleiro, muito provavelmente o Botafogo do Rio vai contratá-lo para o Brasileirão. O Anderson Salles, eu acredito que não vai ficar no Ituano, vai para um time da Série A, para o Brasileirão também, e assim sucessivamente. O Esquerdinho, eu acredito que deve ser vendido. Né? Então, eu acho que o Ituano fez um grande trabalho. Se vai continuar esse grande trabalho, só depende da diretoria. Eu acredito que com o Juninho Paulista e o Dorival trabalhando com vontade e disposição, eu acho que o Ituano vai fazer sim um grande trabalho. Ô Jorge, eu estou aqui comandando também nossa fanpage, tá, o Colucci está com a gente, daqui a pouco o Henrique Gonçalves começa a participar também, tem uma galera bacana, o Andrés, o Fernando, o Adriano Santos, enfim. E eu coloquei aqui, daqui a pouco o pessoal vai começar a falar, eu vou ler também, mas é o seguinte, Jorge, que lição esse Campeonato Paulista deixa para os times grandes do estado? Para a sequência do ano, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro e para alguns a Sul-Americana. Eu digo mais, que lição todas as equipes, os grandes do Brasil, vão ter neste ano. Porque esse ano mostrou que o nível está péssimo no futebol brasileiro. O nível está preocupante. O futebol brasileiro não joga dessa forma, que vocês estão vendo aí, que vocês viram aí esse ano. Né? O futebol brasileiro não é assim. Então, eu englobo ainda mais, Hugo, não só os times paulistas, os times cariocas, os times mineiros, os times gaúchos, né? Os times baianos, dos grandes, claro. Mas nesses lugares aí os grandes ganharam, Jorge. Ganharam, mas e aí, Hugo? O nível? Pífio, baixo. Daqui a pouco a gente vai falar do carioca, entre outras coisas. Né? O nível está muito baixo, Hugo e amigos. Então, o que eles têm que fazer? Investir mais, começar a pagar suas dívidas e sanear aí essas coisas? É uma boa resposta. E por aí vai. Investir em novos talentos. Aí, ó, siga o exemplo do Ituano. Investiu no novo técnico, o Dorival. O Dorival não tem nem 2 anos como técnico, se não me engano. Já é campeão paulista. Né? Investir na juventude, investir em coisas novas. O Santos, bem ou mal, a base do Santos está de parabéns. Fez um belíssimo campeonato. Entendeu? Tem que investir na base. Os times, em vez de querer gastar 40 milhões, como o próprio Santos investiu um bom de 40 milhões, chamado Leandro Damião, tudo bem, foi empresários, mas enfim, dane-se, foi investido 40 milhões num bonde, por enquanto, porque o Leandro Damião não mostrou nada no Santos. Né? Os times têm que pensar mais nisso. Investir na base é um grande caminho. Tá certo. Agora,
para a gente fechar o Paulistão, e depois vai ter mais futebol, claro, até o final do programa, outros estaduais e tal. Qual time de São Paulo, Jorge? Claro, o Santos foi para a final, tem a molecada, mas aparentemente a molecada mostrou que numa hora decisiva não está preparada, pois não conseguiu ganhar do Ituano, que o grande nome do Ituano é o Marcinho, que era reserva, que jogou no Corinthians, no Palmeiras, e o Christian, que jogou no Palmeiras, no Paraná e tal. Então, mostrou que treme na hora decisiva. Você disse aí que a molecada é boa, mas falta o quê para esse time do Santos ter uma capacidade interessante pro resto do ano? Aí, qual time paulista está mais preparado na sua visão para a sequência do ano? Temos o Corinthians com um time que está mesclando a experiência com novas contratações. Temos o Palmeiras que foi bem na Série B, mas no vamos ver também abriu o bico. Temos São Paulo que é uma incógnita, tem um time bom, mas não ganha de ninguém também. Enfim, esses times paulistas todos, só essa molecada do Santos é suficiente? Como que você vê isso daí? Então, o Santos precisa de defesa, né? Mais uma vez, não tem jeito. É o problema letárgico do Santos, que é a defesa inoperante. Falta isso e falta mais experiência, claro. Principalmente no meio de campo, que o Santos precisa de armador. Agora, São Paulo precisa realmente de acordar, né? O Juvenal tá saindo aí, né? Então, o São Paulo precisa acordar, porque o brasileiro não tá aí. Né? Não é só o Muricy que faz verão. O Palmeiras tem que investir também, tem que começar a investir em reforços, né? Mas acreditar mais na molecada. E o Santos, né, como já falei aqui, é a defesa. É a defesa que precisa ser melhorada com mais experiência. E o Corinthians precisa aí, ter mais abrangência, mais continuidade com o Mano Menezes. Agora que tem o Mano, o Corinthians vai ter que aumentar o Mano até o final aí, né? Porque não adianta agora trocar de técnico uma vez que investiu tão caro no Mano. Uma vez que investiu tão caro, como você falou do Elias, né? Para mim foi desnecessário. Por mais que o Elias seja um grande jogador, por mais que eu ache que ele vá jogar bola no Corinthians, ele tem futebol para isso. Mas eu achei muito dinheiro para um jogador só. Então o Corinthians está perdendo muito dinheiro, não tá mais aquele lucro que o Corinthians teve na época de Libertadores, na época do Sanches, né? Vai ter um novo estádio que vai ser primordial para o Corinthians ter público e almejar vitórias no Brasileirão, porque vencer em casa no Brasileirão é obrigatório para qualquer equipe e tentar garantir empates, né? Não perder fora de casa, isso é uma receita básica e simples do Brasileirão, né? E o Corinthians realmente precisa de mais reforços de qualidade, né? Porque o Corinthians esse ano, começo de ano, foi pífio, estávamos até comentando aqui nos bastidores, a inoperância que a diretoria fez em contratar vários jogadores, gastar penca de dinheiro sem nenhum retorno. Desde o ano passado, né, na verdade. Desde o finalzinho do ano passado. E a gente estava listando aí dois grandes jogadores, né, de nome, o Emerson Sheik e o Alexandre Pato. O Sheik foi pro Botafogo, todo mundo sabe. O Pato já está no São Paulo e o Corinthians paga boa parte do salário dos dois jogadores que podem brilhar pelos concorrentes. O Henrique Gonçalves colocou na nossa linha do tempo: parabéns ao Ituano, mas gostaria de saber dos apresentadores Hugo e Jorge se o título do Ituano mostra que os pequenos estão grandes ou se os grandes foram pequenos nesse Paulistão. Eu fico com a segunda opção. Eu também. Eu acho que os grandes vacilaram, mas não vai se repetir tão cedo um time do interior ganhar. Eu imagino que serve de lição. Próximo Paulistão vai ter os negros mais espertos aqui. Eu tenho essa impressão. Tomara que sim, não, porque senão os pequenos vão fazer a festa. Eu acho que não é toda hora assim. Quanto tempo faz que o São Caetano ganhou também? 10 anos. Então, há 10 anos, então O bom do futebol paulista acaba sendo isso, que o interior é forte, voltou a ser forte, o que é bacana, com essa conquista do Ituano, mas não é toda hora que isso acontece também. É verdade. E mostra que tem alguma força. Por exemplo, no Campeonato Carioca, os grandes e os pequenos se misturam no decorrer do estadual. Já vamos aproveitar e falar do Cariocão. O Flamengo foi campeão, temos os gols para soltar para vocês aí, já vai pintar na tela, mas enquanto isso, no decorrer do campeonato, Jorge, o Botafogo, campanha ridícula, o Fluminense começou péssimo, depois recuperou um pouco, conseguiu ir para a semifinal, o Vasco levou um pouco mais a sério devido à sua situação crítica também de futebol, e o Cariocão seria uma tábua de salvação, e o Flamengo não teve nem muito esforço para chegar na decisão, ganhou a primeira fase tranquila, né, o Guanabara, e aí se sagrou campeão. A gente vai dar uma olhada no gol do Vasco, o gol polêmico de Márcio Araújo, se transformou um mito
com esse gol do título. Os torcedores palmeirenses agora clamam pelo retorno de Márcio Araújo pro Alviverde de Parque Antártica. Mas esse Campeonato Carioca, num geral, mostrou que lá os times estão bem fracos, hein, Jorge? Daqui a pouco vamos ver aí os gols, né, Hugo? Foi 1-1 jogo. E, realmente, os times cariocas estão num estado crítico, né? Muito fracos, né? Sem nenhum fulgor de realidade, né, Hugo? Estamos vendo aí o gol do Douglas, né? O primeiro gol aí do Vasco. Parecia que o Vasco ia ser campeão, né, Hugo? Porque o Vasco ficou aí com 1-0 até o final do jogo. E o gol da discórdia, né? O gol do Márcio Araújo, totalmente impedido. Daqui a pouco vamos ver aí o gol do Flamengo. O Douglas aí fez um belo gol de pênalti. E aí, o gol da discórdia, né? Como é que pode o Bandeirinha não ter visto o Márcio Araújo livraço, impedidaço, mais de 1 metro na frente do zagueiro e marcou o gol do título. É inadmissível, né? Não dá pra... O juiz foi totalmente... Aliás, o Bandeirinha foi totalmente errado, né? Agora um detalhe, lógico, tem um erro de arbitragem aí, mas quando voltar o gol, tem um detalhe também, hein, Jorge? Olha a defesa do Vasco, amigo. Olha a defesa do Vasco. Ninguém sobe, ninguém faz nada. Pediu para tomar o gol também. Estava impedido? Lógico que estava impedido. Mas ninguém subiu para fazer nada. O goleiro catando cavaco quase ali, vem tomar um gol do Márcio Araújo. Foi um castigo também pro Vasco. Mas se sobe um zagueiro ali para atrapalhar a cabeçada, olha o relógio apitando aí, o relógio da Band, a imagem da Bandeirantes, um abraço lá pro pessoal da Band. 45 passados saiu o gol. E a defesa não sobe para cortar um escanteio, tinha que ter voltado o atacante, tinha que ter voltado o Roberto Dinamite, tinha que ter voltado todo mundo. O Vasco não ganha nada. Há 10 anos o Vasco não ganha nada. Ganhou a Série B, ganhou a Copa do Brasil no susto aí um ano desse, depois caiu de novo no Brasileiro. Pô, cadê o time? Cadê o técnico pra gritar, pros caras marcar, fazer alguma coisa? Então, eu vou dizer uma coisa pra você, né, e pros amigos, concordo com você, Hugo, a defesa do Vasco foi fraquíssima, né, foi totalmente vacilante nesse lance final, desculpa, e eu vou dizer uma coisa pra você, 2 coisas. Primeiro, o Vasco, ele teve a torcida, né, clamando vitória antes do tempo, e fez aí com que o Flamengo até tivesse uma boa reação, não é verdade? Não vamos também tirar o mérito do Flamengo. Só que 2 coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, foi a arbitragem, né, Hugo? Para se livrar desse erro crasso, desse erro primário, deu o gol pro Nixon, Hugo, né? Não deu o gol pro Márcio Araújo. Ó, já começa a malandragem aí, né? Deu o gol pro Nixon, né? Que também estava junto na bola lá. Ele não estava impedido. Para você ver como a coisa é ridícula. E a segunda coisa é o senhor Felipe. O senhor Felipe, no final do jogo, ele teve a infelicidade, ele teve a imbecilidade, ele teve a burrice de falar para todo o Brasil ouvir, nos repórteres, a seguinte frase: ganhar roubado é muito mais gostoso, é muito melhor. A inconsequência desse rapaz para levar uma frase dessa, depois vocês não querem ver torcedores matando uns aos outros. Depois vocês não querem ver tragédias em estádios, tragédias nas ruas, né? Por gente, desculpa, Felipe, gente burra que nem você, gente ignorante que nem você, falar uma coisa dessa. Você, Felipe, é um cara experiente, você é um cara que já tem muitos anos de futebol rodado. Você não pode falar uma frase tão ridícula como você falou, Felipe. Pelo amor de Deus, você não é criança, mas fez atitude de moleque. A atitude de moleque, aqui pelo menos, é altamente condenável. Era isso que eu queria dizer. Não, depois disso tudo aí, eu não tenho mais nada para falar do Felipe. Ele já deu declarações infelizes em outros momentos. Mas já superou, né? Sem dúvida alguma, ganhar roubado é mais gostoso. Ele falou alguma coisa que ganhar do freguês é sempre bom. Até aí, beleza. Aí, beleza, é uma zoeira, faz legal. Falou parte, que o Vasco tem que disputar o Paulista porque há 10 anos não ganha nada. É legal, né? Mas falar uma frase dessa, não dá. É inadmissível. Foi infeliz demais o Felipe. E tudo bem, era o calor da emoção. Parece que ele se retratou hoje, né? O pessoal do próprio Flamengo não gostou. Se gostasse, pelo amor de Deus, né? Não, mas é aquela coisa também precisa ser dita, né?
tirando o politicamente correto da reta, sempre que tem um lance duvidoso é a favor do Flamengo, pô. Na outra fase lá, a bola não entrou, deram gol pro Flamengo e ferraram com o Vasco. Então, e aí? Então, sempre a favor do Flamengo. Então a frase vale. Não vale. Quer dizer, valeu. Não, você entendeu. Vale. Valeu. Vamos falar no não, sentido... não pode valer, mas valeu. Aí vem o goleiro e fala que ganhar roubado é mais gostoso. O que vocês vão pensar? Primeiro a mulher do juiz falou que o Vasco ia ser vice de novo. Do árbitro, né? Juiz não, porque ele não é juiz, ele é árbitro, né? Fraco, por sinal. Fraquíssimo. Então, na verdade, o Vasco falou até de tá lendo ali, né, Jorge? Quer anular a decisão. O que ele quer fazer com o Felipe mesmo? É processar o Felipe. Pela frase. Processar o quê, pô? Foi a frase infeliz? Foi, mas o mundo é livre, pô. O cara vai ser criticado, acabou. Agora, se toda frase infeliz que você falar, você fosse processar também, eu parar o mundo, né? Agora, o que precisa ser analisado aí é o seguinte, amigo. Todo lance duvidoso é pró-Flamengo. Mas né? isso desde Cabral, coisa, né? É uma coisa impressionante, desde né? Cabral, que né? eu digo o Atlético Mineiro, né? 81, né? Garfado, mais Flamengo, que tudo. O Flamengo é o time mais ajudado da história do Brasil. Fui longe agora, hein, pra buscar essa. CBF pra rebaixar Flamengo é um sacrifício. Né? Bom, enfim, né? Vamos lá, vai. Segue o jogo, vai. Vamos embora que o Bahia ganhou lá na Bahia. O Bahia tinha ganhado o primeiro jogo 2x0, empatou 2x2, né? Já tava ganhando 2x0, deixou o Vitória empatar. Tá ótimo. Ficou tranquilo. Lá no Catarinense deu Figueirense. Ele perdeu o primeiro jogo, mas virou. Ganhou, né? 2x0 o segundo, perdeu 2x1, se eu não me engano. 2x0 o segundo, Figueirense campeão, mandando ver. Ganhou do Joinville. Ganhou do Joinville. No Campeonato Mineiro, eu falei que é da Cruzeiro. Você apostou no Galo. Eu apostei no Galo. Eu apostei no Cruzeiro. Temos alguns lances da partida do Galo com o Cruzeiro. Foi 2-0-0. O Cruzeiro tinha a melhor campanha, regularmente jogou. Agora a melhor coisa é isso aí que a gente tá vendo na tela, ó. Melhor coisa da decisão. Com 0-0 não importa. A melhor coisa da decisão tá andando aí, ó. É a musa pra do dar o Cruzeiro, pontapé inicial ali. Sei lá que ela não precisa fazer nada lá, na verdade. Não precisa fazer mais Agora nada, começou a várzea. Quer dizer, foi um grande jogo. Estou tirando um barato aqui com o Atlético e Cruzeiro, mas tiveram algumas chances boas, né, Jorge? Foi um jogo movimentado. Foi sim. Uma bela bola na trave aí. O Cruzeiro foi melhor, viu, que o Atlético aí no jogo. Né, o Atlético teve o Ronaldinho de volta, mas o Ronaldinho ainda estava se recuperando. Ah, né? só voltou porque era final, né? Com certeza. Porque não tinha condições ainda físicas, né? Só que o problema, Hugo, também, a arbitragem péssima, Hugo. Por quê? Porque no final do jogo, aos 45 minutos, o Atlético teve um pênalti ao seu favor. Detalhe, o juiz marcou o pênalti, né? Que o Jô sofreu aí. Só que o Bandeirinha alegou que o mesmo estava impedido. E mostrou bem claro que não tinha impedimento nenhum. O lance foi totalmente legal. E ajudou demais o Cruzeiro, porque, claro, 1-0 Galo ao final do jogo, não ia dar para o Cruzeiro se recuperar, né? Então, o Cruzeiro foi amplamente ajudado. Tudo bem, o Cruzeiro, como eu falei aqui, até jogou um pouco melhor que o Galo. Jogou, sem dúvida nenhuma. Só que tem que constar esse fato. Mas parabéns ao Cruzeiro, lógico. Um golzinho ali, né? Mas tava impedido. Mas aí tava. Não tem dúvida nenhuma. Mas daqui a pouco vamos ver se vai vir o lance, porque tem... Belo lance de bicicleta, hein? Mas foi fraquinho, né? O jogo em si foi ali, começou a tirar um barato, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro já jogou bem também, parabéns ao Everton. É que esse ano tá devendo, né? Diga-se. Tem que fazer mais. Já tomou um ali por causa da graça que fez na lateral. Mas no geral, como você falou, né, Jorge? O Cruzeiro teve mais chance, teve mais oportunidade, teve esse lance do pênalti aí, que é bem no final. Mas a gente vê que a maioria dos lances veio por parte do Cruzeiro. O Atlético Mineiro desse ano não é nem sombra do Atlético do ano passado. Pelo que a gente tá vendo aí, dá pra ele ter perdido uns 3-0 brincando. Olha que entregada. Mas parabéns lá pro pessoal do Cruzeiro, que vai manter um bom futebol. Também não é o mesmo do Brasileirão do ano passado. Tá um pouco mais abaixo. Bem mais abaixo, né? Mas ainda assim, abaixo, praticamente dominou o Atlético. Aí a gente vai seguir, porque não chega o lance do pênalti também, já 20 para as 11, né? Precisamos dar uma agilizada aqui. O pessoal comentando aqui, vou puxar aqui na linha do tempo. E aí lá no Campeonato Goiano deu o Atlético Goianiense. Ninguém esperava o Atlético Goianiense em cima do Goiás. 1-0 para o Atlético Goianiense. Foi
campeão. Lá também ou é Atlético, ou é Goiás e de vez em quando é o Vila Nova, né? Não foge muito disso. Tivemos também no Paraná, deu Londrina, eu apostei no Londrina aqui, eu não lembro de quem se apostou semana passada. Joguei no Maringá. No Maringá, eu apostei no Londrina. O pessoal aqui comentando, o Henrique comentou um negócio aqui, mas eu não tô conseguindo achar o esquema aqui. Santos vice, Claudinei Oliveira, ex-técnico do Santos, também foi vice no Goianão com o Goiás. Gol do Atlético Goianiense, 48 segundo tempo. Aí, o Santos é vice aqui e lá em Goiânia também, que coisa aí, ó. Bem lembrado pelo Henrique aqui, o glorioso Claudinei Oliveira, que vinha fazendo um bom trabalho para ser campeão, entregou a rapadura no final. E fechando tem o Gauchão, né, amigo? O Gauchão teve uma final interessante, hein, Jorge? É difícil você ver uma goleada numa decisão quando são dois times grandes, num estado que tem apenas dois times grandes também. E o Internacional não tomou o menor conhecimento do Colorado, do Grêmio, do tricolor gaúcho. Havia ganhado o primeiro jogo por 2-1 no campo do Grêmio e agora, jogando em casa com todo o seu potencial, enfiou 4-1 no Grêmio e pro azar nosso todo aqui, deu pau no nosso vídeo, não vai rolar os gols do Inter. Mas foi 4-1, D'Alessandro tetracampeão gaúcho, o Inter tetracampeão, né? D'Alessandro tá bem, hein, também lá no Sul, né? Logo ganha estátua lá no Beira-Rio. Mas, felizmente, não vamos poder mostrar os gols. Mas para contrapartida com tudo isso aí, nós estamos cheios de camisa aqui na bancada. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem essa do Inter. Claro, não é a que eles jogaram lá, não é a novinha. Mas é o seguinte, contrapartida aí que não saiu os vídeos do Inter pro torcedor colorado, que sempre acompanha a gente aqui. Nós vamos fazer a próxima promoção do programa, vai ser com essa camisa aqui, Jorge. Vai ser a camisa do Inter, tetracampeão gaúcho, fez 105 anos aí no começo do mês, metade do mês, né, na verdade. E vamos fazer a próxima promoção, não vai ser hoje, mas nós vamos armar essa promoção, informar vocês pela fanpage do nosso Facebook, em homenagem ao Internacional, que não deu para mostrar os gols aqui do tetracampeonato do Inter. Depois a gente vai colocar o videozinho lá na fanpage também, para todo torcedor poder acompanhar. E aí a próxima promoção do programa é com essa camisa do Colorado aqui. Bem bacana, camisa branca bonita do Internacional. Mudando de assunto, Jorge, vamos ter Libertadores da América aí, os times brasileiros se classificaram. Mas não foram todos, né? Porque dos 6 brasileiros, 3 roeram a corda. O Atlético Paranaense, que a gente falou aqui, eu pelo menos falei que dificilmente ele ganhava lá na altitude. Não deu outra. E perdeu o Adriano. Não, levou pau, o Adriano fez gol e foi demitido. Porque aí ele foi pra uma balada no dia do pós-jogo. Eu acho que não dá mais pro Adriano, né, Jorge? Acho que melhor foi a última chance. Acho melhor aposentar, né? Não dá mais, não dá mais. Chega, Adriano. E ele ainda falou assim que agradece o Atlético Paranaense, agradece a diretoria, a torcida carinhosa, que fez ele recuperar o que ele mais gosta na vida, que é jogar futebol. Eu pensei que ele ia terminar a frase falando, ir pra balada. Mas falou que era jogar futebol. Eu também achei, viu? Eu pensei que ele ia terminar lá, a tuitada dele, falando que era ir pra balada, que lá no Paraná a mulherada é boa, bonita, é loira de olho azul, e ele tinha gostado. Mas ele falou que a coisa que ele mais gosta é jogar futebol. Ele só não gosta muito de treinar, né? Aí não tá sendo compatível com o pezinho todo que ele anda exibindo. Esse que é o fato, né? Não rolou. O fato é esse. Mas a Libertadores, aí o Flamengo rodou, perdeu em casa pro León. Ridículo, né? também. E o foi ridículo. E o Botafogo também foi ridículo, levou uma cacetada do São Lourenço. Do São Lourenço. Mas isso daí também já estava prevendo aqui. O Já, Cruzeiro foi, podia ir porque jogava em casa, dependia de algumas coisas, mas estava tranquilo. O Grêmio e o Atlético já está classificado, né? A gente apostou... Só 3 brasileiros só, Hugo. É uma das piores Libertadores para brasileiros de todos os tempos. Depois desse novo formato, sem dúvida. Os confrontos agora já ficaram definidos da seguinte maneira. Nacional do Paraguai e Vélez Sarsfield joga dia 23 do primeiro jogo, 23 de abril. Arsenal de Sarandi e União Espanhola joga dia 24, tudo de abril, viu, gente? Nacional de Medellín, Atlético Mineiro, primeiro jogo lá em Medellín, dia 23 de abril. Então o Atlético Mineiro decide em casa. O The Strongest, que tirou o Atlético Paranaense, joga dia 17 de abril contra o Defensor, então já essa semana. E aí o Cruzeiro vai jogar dia 23, o Grêmio, aliás, contra o São Lourenço dia 23. Pro Grêmio foi um confronto ruim, hein? Porque pro Atlético tá tranquilo, o Nacional de Medellín acho que o Galo passa. Agora o Grêmio do São Lourenço é apertado. É jogo apertado. O Cruzeiro já joga agora, dia 16. Por sinal, é depois de amanhã. Contra o Cerro Porteño, o primeiro jogo no Mineirão vai decidir fora. O Cruzeiro tem que abrir o olho porque a campanha tá fraca.
né? Foi campeão mineiro, 2 empates, mas a campanha tá fraca. Também teremos Lanús e Santos Laguna, primeiro jogo também essa semana, dia 16. E fechando o León, que tirou o Flamengo com toda a propriedade do Maracanã, vai pegar o Bolívar. Ou seja, os dois do mesmo grupo, né? No chaveamento aí, porque a Libertadores é o melhor contra o pior dos classificados. E aí, León e Bolívar. Da mesma forma que ano passado teve Atlético Mineiro e São Paulo, né? Os dois do mesmo grupo, aconteceu de novo. Esses são os confrontos da gloriosa Libertadores da América. Já falamos do Adriano, que, né, já eras. Na Copa do Brasil essa semana, alguns jogos. Destaque para o Santos, que perdeu o Paulistão pro Ituano. Vai fazer o jogo de volta na Vila Belmiro na quarta-feira, se não me engano. Com misto. Com misto. O Santos, que hoje, por sinal, comemora 102 anos de existência. Parabéns ao Santos. Os santistas, claro, de cabeça quente, depois da paulada de ontem, mas uma data importantíssima para o torcedor santista, para o futebol brasileiro e, claro, futebol mundial. Não vamos nem voltar a falar da história do Santos aqui, senão a gente vai ficar 10 horas falando de todas as grandezas do glorioso Santos. Falando um pouco de futebol internacional, Jorge, tivemos os sorteios que definiram os confrontos das semifinais dos dois principais torneios europeus, que é a Liga dos Campeões. Falar disso mais pra frente, semana que vem. Mas vamos mostrar na tela a imagem dos confrontos, para já dar aquela aguçada no pessoal de casa, as imagens dos confrontos da Liga dos Campeões. Depois a gente olha da Liga Europa, que, por sinal, deu ali Real Madrid e Bayern de Munique, hein, Jorge? Para muitos, a final antecipada do torneio. E o outro jogo, Atlético de Madrid e Chelsea. Você já quer arriscar uma final aí, Jorge? Olha, muitos estão achando que a final vai ser madrilenha, né? Mas eu tô achando que vai dar Bayern e Atlético de Madrid. Eu também aposto no Bayern. Já contra o Atlético de Madrid e Chelsea, depende muito. Porque em casa o Chelsea, depois de tirar o Paris Saint-Germain, me surpreendeu. E detalhe, hein? O Chelsea provavelmente já está fechado com o Diego Costa. Tem isso também. E o goleiro do Atlético não pode jogar porque ele é do Chelsea, está emprestado. Vai ter que pagar. Tem que pagar para jogar. Não é fácil. Lá não é bicharia não é 100 milzinho não, lá é pesado. Então se o Atlético perder o Courtois, meu Deus. Vai fazer falta. Fazer muita falta. Jogou bem as duas partidas. E aí vamos ver também os confrontos da Liga Europa, que foram definidos. Tivemos a surpresa aí, né? O Porto foi eliminado, o Valência tirou o Basel depois de ter perdido 3. O Sevilha deu uma sapecada no Porto bonita. Ridículo, e Benfica e Juventus, os mais tradicionais aí das quartas. Ali, Jorge, é difícil prever do confronto espanhol, né? Sevilha e Valência é um confronto equilibradíssimo. Mas eu acho que um dos dois pega a Juventus na final. O Benfica não aguenta, não. Mas o Juventus vai decidir em casa, hein? Uma final. Tudo, né? Porque a final vai ser contra o Benfica e a final também, né? Todos achando que vamos ganhar em casa dessa vez. Se o mesmo me ganhar essa Copa, hein? Pelo amor de Deus, pode parar. Não tá fazendo nada, né? Pode parar, né? Se não ganhar. Tá com o caneco no colo, hein, Jorge? Não, o Juventus é favorito, amplo favorito. E o que o Pirlo tá jogando de bola, hein, Jorge? O Pirlo, Tevez, Carlitos, né? Também. O time inteiro tá jogando uma bola. O Juventus, mais uma vez, vai garantir esse título e o italiano, né? Mais um, já é nosso. Né? Tá certo. Roubaram 2 aí. Vai compensar. Para compensar. Seguindo com algumas notícias internacionais, o Barcelona perdeu nessa rodada lá no Espanhol. O pessoal fez algumas insinuações racistas ao Neymar, mas o grande destaque negativo para o Barcelona é que parece que o Tata Martino vai rodar. E o grande nome para lá é o Klopp, que é o técnico do Borussia Dortmund, que também deu uma sapecada no Bayern, agora que não vale mais nada. Ganhou de 3-0, mas o Klopp deve ir pro Barcelona. Eu acho uma boa, hein, Jorge? Bom técnico, gosta de times ofensivos, né? Fez o Borussia aí ressurgir das cinzas depois de anos do ostracismo. Então, o Klopp é uma grande contratação do Barcelona fazer isso mesmo. Aí a gente estava falando do Diego Costa, que pode ir pro Chelsea e tal. Temos 10 minutos, vai dar tempo de soltar o vídeo aí. Diego Costa meteu um golzinho essa semana, mas se machucou de novo, Jorge. Foi sábado, né? Tá numa uruca danada. O Atlético de Madrid é líder do espanhol, ganhou, manteve a liderança. O Barça perdeu, o Real ganhou, ultrapassou, agora o terceiro é o Barça. E eu acho que vai ficar mais ou menos por aí. Eu apostava no Barça, mas depois da queda na Liga dos Campeões surpreendente, jogando um futebol, pode-se dizer apático, porque só tocou bola de lado, já perdeu no espanhol. Já o Atlético de Madrid ganhou moral, ganhou sem Diego Costa. E eu não sei se deu pau no vídeo também, se não deu, mas dá uma olhada na canelada que o Diego Costa deu na trave. Não, tá aí o gol, 2-0 Atlético. Fez o gol,
E deu-lhe mas uma aí- canelada feia, hein? Esse foi o problema, né, Hugo? E se machucou sério, Hugo. A sorte é que não quebrou. Se tivesse quebrado. Aí ele tava fora do resto da fora temporada. do- Até da Copa do Da Mundo. Copa, fora da Liga. Porque olha a pancada, Jorge. Sangrou. Foi feio, foi feio. Ali o medo dele foi ter quebrado, certeza. Foi fratura, ele teve medo de fratura exposta, né? Ali Hugo? foi dureza, mas Então, mas garantir a vitória, o Atlético pra mim vai ser campeão espanhol, hein? aí eu começo a acreditar nessa possibilidade, né? Como eu estava falando aqui antes, o Real Madrid, sem o Cristiano Ronaldo, vai disputar a final da Copa do Rei essa semana com o Barça. Você falou lá, o Barça tem tudo pra ganhar, né? Tem Sem o tudo pra Cristiano ganhar, Ronaldo, pra salvar um pouco o ano, porque o ano tá indo embora, o né? ano tá indo embora. Esse que é o detalhe. Mas seguindo, o Liverpool ganhou do Manchester City 3-2 num jogo espetacular. O jogo saiu 2-0, empatou, o Felipe Coutinho no finalzinho fez. E o Liverpool, Jorge, tem 77 pontos, tem 2 a mais que o Chelsea, tem 75 o Chelsea. Isso. E o Manchester City tem 70 com 2 jogos a menos. O Dois Liverpool, jogos. que era o maior campeão inglês antes de ter a liga, né, profissionalizada, aquela coisa toda que é o exemplo do mundo inteiro de uma liga de futebol, ele não ganha desde 1990, Jorge. 24 anos, né? É tempo pra chuchu. O Gerrard, então, ele tava louco. Quando terminou o jogo, ele falou, são 4 decisões. Ele ficou emocionado, chorou e tudo no campo, né? Porque Ele- tantos anos de é, Liverpool, quem sabe ressagrar a primeira vez, o primeiro título inglês. Porque né, ele é Hugo? um símbolo dos caras, né, Super Jorge? craque, né, Hugo? E o Bayern de Munique, a gente falou do Bayern já da Liga, falou que ele levou pau essa semana, mas o Bayern não é besta não, Jorge. Já oficializou a contratação de Sebastian Rode, do Eintracht Volante, Frankfurt. Volante da seleção alemã de novos, tá aí Tá aí, ó. o Rode, vai pro Bayern na próxima temporada e que também terá Lewandowski, que já está fechado desde o início da temporada. Desde essa temporada. Esse Bayern de Munique não é brincadeira não, hein, Jorge? Tem dinheiro. Aonde vai colocar esses caras para jogar é que eu quero saber. Porque Tanto é que o Götze é reserva. Sim, e é um baita E jogador. é um baita jogador, é titular da Alemanha. Bom, temos aí mais 8 minutos para encerrar, Jorge. Temos algumas informações do futebol brasileiro. O Vadão, técnico da Ponte Preta, Vadão que fez lá o Carrossel Caipira, né? O Vadão muito conhecido aqui em São histórico. Paulo, vai treinar a seleção de futebol feminina do Brasil. Saiu da Ponte Preta, será oficializado amanhã como técnico da seleção feminina Legal. de futebol. Bacana, né? Um técnico Legal experiente para ver se a gente ganha essa Olimpíada que vai ser aqui, né? Que deve ser a última da Marta também, então. pra ver se- Interminável, Não, Marta! mas vamos ver se ela merece. Ela merece Não, fechar com a chave merece, de ouro. A Marta claro, merece. com certeza merece. Marta merece. E quem vai assumir lá a macaca, Jorge, é o Dado Cavalcante, que estava no Curitiba. Fez boas campanhas no Nordeste, não foi Mas tão no bem Curitiba, assim, no Curitiba não foi bem. Não Mas foi eu bem, acho que não. na Ponte Preta o Dado vai dar certo. Eu O acho que Dado- vai, pode ser sim. A Ponte Dado- é um time que dá um bom trabalho aí para os jogadores, né? E principalmente para treinadores. Eles respeitam o contrato. Sim, sem dúvida. E o Dado é um bom treinador. Verdade. O Marinho, né, vai ter a eleição na CBF essa semana. O Marinho vai deixar o cargo pro Del Nero, na chapa continuidade administrativa. O Darim, o Darim é um ator espanhol. Marinho. É o Marim. Ele já arrumou um cargo que não existia antes, agora vai existir na... O quê? Eu Qual o esqueci cargo? o nome do cargo Assessor? aqui. Eu sei que o cargo é 10 conto por mês. 10 mil? 10 mil por mês pra não fazer nada. Ei, vida boa! Suave. Vai falar o quê, E aí o Marco Polo Del Nero deve ser o novo presidente da CBF. A chapa é única, não tem concorrência Não para teve, né? eleição. Ninguém oficializou. O Sanches tentou colocar um testa de ferro lá do Nordeste, que me fugiu o nome agora, mas aí o cara ofereceram 80 pau lá de premiação, não sei das quantas, enfim, não tem. Também resta saber, né, Jorge, com o Marco Polo Del Nero e André Santos, qual que é o menos pior, né, para ser presidente da CBF. Mas o Del Nero já tem uma medida que ele falou, que a portuguesa não vai ser punida por ter entrado na justiça comum. Vai disputar a Série B, porque não virou nada até agora, mas não haverá punição para a Lusa. Para fechar as notícias do futebol brasileiro aqui, Jorge, se você tiver alguma de última hora, você complementa depois. O São Paulo apresentou hoje o volante Hudson, que foi um dos destaques do Campeonato Paulista. O Hudson foi eleito para o time do Paulistão e vai jogar pelo São Paulo. Agora está a imagem do Hudson assinando. Foto, Ali é o filho do Sócrates, ó, do lado dele. Diretor de São Paulo, né? Diretor de São Paulo. O Hudson que veio a custo zero para o time do Morumbi, uma vez que o contrato com o Botafogo e Ribeirão acabou. Algum último destaque nacional, Jorge? Rapidamente, né? O Rodriguinho, né, que foi contratado pelo Corinthians, foi pro Grêmio, né? O Grêmio vai pagar metade do salário, o Corinthians vai pagar um pouquinho do salário.
e até o final do Gauchão 2015, Rodriguinho agora veste a camisa do Grêmio. Tá certo. Antes de falar de NBA, pra gente dar aquele destaque diferente no programa, Jorge, eu vou dar a dica da semana, pô. A dica da semana. Já ia esquecendo da dica da semana. Não pode. Qual é o tamanho da dica da semana? Que dica, hein? De caça. Vou colocar no close aqui. Enciclopédia das Copas do Mundo, segunda edição. Escrita por Luiz Fernando Baggio. Tá aqui, ó. Vamos ver se vai pegar. Pegou. Ó, que bonito. Deixa eu ver. Ficou melhor aqui, ó. Tá ótimo. Enciclopédia das Copas do Mundo, nem tiramos do plástico ainda, chegou fresquinha pra gente. Luiz Fernando Baggio, que não é o Baggio que perdeu o pênalti lá em 94, mas está aqui, segunda edição, livro totalmente ilustrado com fotografias de todas as Copas. A visão e a paixão de um torcedor resultaram no conteúdo desse livro, mostrando os detalhes mais importantes e curiosos de cada uma das edições das Copas do Mundo de Futebol, desde 1930 até 2010. Tá aqui a dica para vocês da editora Nova Terra, do super livro do Luiz Fernando Baggio, Enciclopédia das Copas do Mundo. Vamos ver se a gente traz o Baggio aqui para falar com a gente quando começar a Copa, né não, Jorge? O cara que faz um livro desse deve ter assunto para contar aqui até umas horas. Pesquisa, vamos tentar ver. Vamos tentar. Ver o Baggio aí no mês da Copa para participar nome de aqui com a gente. Né, Hugo? Não entendi. Nome de craque. Nome de craque, sem dúvida alguma. Para mim, o maior jogador italiano que eu vi jogar. Mas aí é outro assunto também, que vai até o dia raiar. Outro dia. Ô Jorge, temos destaques da NBA nessa semana? E temos. De basquete, de tudo mais aí que você quiser passar para os amigos? Vamos aí, né? Destaques aí, finais aí do programa. Bom, Hugo, a NBA tem destaque sim, que é o grande duelo, né, Hugo, do leste, né? Miami e Indiana. Né? Miami e Indiana, se tiver aí, tem os lances um pouquinho do jogo, que foi aí de destaque dessa semana, que o Miami venceu o Indiana, né? E a disputa do leste está fenomenal. Estamos vendo aí alguns lances aí de Miami e Indiana, e os dois estão praticamente empatados, em primeiro lugar do leste, né? O Indiana tem ainda tem menos jogos que o Miami, então o Indiana só depende dele para ficar em primeiro. E aí, com isso, vai decidir todos os jogos até o final da NBA. Quando chegar na final, se o Indiana ou o Miami não enfrentar o San Antonio, que já garantiu aí a melhor campanha de toda a liga, né? O San Antonio é do lado oeste. Se não pegar o San Antonio, vai decidir até o final do campeonato em casa. Se pegar o San Antonio, que é a grande final, o San Antonio que vai ter essa vantagem. Mas aí, equilíbrio total entre essas duas equipes, que para mim vão decidir o leste, sem dúvida nenhuma. Acho que a final do leste vai ser entre essas duas equipes, né? O Miami com LeBron James, Dwayne Wade e companhia limitada, e o Indiana com Paul George e Lance Stephenson, que são grandes jogadores também, vão aí ajudar e muito o Indiana para tentar destronar o Miami, que é o atual campeão da liga, Hugo. Vamos ver o que acontece, né? Eu torço pro Chicago Bulls aí desde Michael Jordan e confesso que tá osso para ver ganhar de novo o título da NBA. Mas pode ser uma surpresa também, né? É um dos candidatos um pouco atrás desses aí que você falou, né, Jorge? Com certeza. O Miami jogando bem. O Miami vai vir jogar aqui um jogo amistoso lá para outubro. Isso, já está definido. O Miami Cleveland Cavaliers, não, o Cleveland do Brazuca. Anderson Varejão, até por isso. Né, o LeBron James aí, ó, a 6, ó, eu usei a 6 aqui. O LeBron é o grande craque da liga, né, Hugo, sem dúvida nenhuma, e vai querer mais um caneco para sua Será lista. Que o Varejão vai tomar uma vaia igual o Nenê tomou, Jorge? Acho que não, Hugo. Não, né? Não vai ter vaia, não. Vai ser no Rio de novo o jogo. E o Manhano falou que vai convocar os caras da NBA, né, Jorge? Ele não falou que não tem ressentimento, aquela coisa toda. Ele tem que ter, né? Eu teria um pouquinho com alguns, viu, pra ser bem sincero. O cara vir não fazer nada também, melhor não vir. É verdade. Melhor dar ali pro Guilherme, pro Huertas, pros caras lá. Mas aí, as imagens da NBA tá bom, e tal, né? Podemos voltar pra fechar aqui. 22h59, no limite da coisa. Suas considerações finais para a NBA, Jorge? Olha, Hugo, rapidamente então, vamos falar rapidamente da Superliga, Hugo, né? É bom lembrar aí que o Cruzeiro se sagrou bicampeão da Superliga, venceu o SESI por 3-0 no sábado. Parabéns ao Cruzeiro, que ganhou tudo esse ano. O Cruzeiro ganhou o Mundial, ganhou o Sul-Americano, agora a Superliga. Que trabalho do Cruzeiro, hein? Parabéns aí ao Cruzeiro,
um trabalho espetacular. Esperamos que continue dessa forma. Então é isso, né? Muito obrigado a todos, um grande abraço e fiquem aí. Um grande abraço. Tá certo. Fechar o programa agora. Agradecendo os amigos internautas que nos acompanharam, os que participam da nossa fanpage no Facebook, a galera que assiste, mas não participa também, aquele abraço. Fiquem ligados aí, como eu falei, a camiseta do Inter aqui de Porto Alegre, branca, legal. Vai ser a nossa próxima promoção do programa. Então fique atento à nossa fanpage no Facebook. Lá você terá mais informações. Um abração pro Sérgio Oliveira dando aquela força aqui pra gente. Depois do grande FATV que rolou aqui antes do Jogo Limpo. Como vocês sabem, a segunda-feira esportiva da UTV é show de bola. E até a próxima segunda, feriadão, dia 21. Tamo aí com mais aquele conjunto FATV e Jogo Limpo. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.